A paz do Senhor, amados e amadas, filhos e filhas, homens e mulheres de Deus. Hoje nós vamos para mais um minuto de reflexão, refletir em Jeremias, o livro do profeta Jeremias, ainda capítulo 18, versículo 18 a 20 e depois versículo 22. Diz assim: Então disseram: Vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamos a Jeremias com a língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo, falou Jeremias. Acaso pagar-se-á mal por bem? Pois abriram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença, ó Deus, para interceder pelo seu bem-estar e para desviar deles a tua indignação. Versículo 22. Ouça-se o clamor de suas casas quando trouxeres bandos sobre eles de repente. Porquanto abriram cova para prender-me e puseram armadilha aos meus pés. Inimigos. Naquela época, Jeremias tinha os religiosos do povo de Deus como seus inimigos. E eles se uniam para forjar projetos contra Jeremias. E eles queriam ferir Jeremias com a língua, isto é, com calúnias, com ameaças, com mentiras, com palavras que denegriam Jeremias. E não atentavam, não davam atenção a nenhuma das palavras que Jeremias falava que vinham da parte de Deus. Então Jeremias, aflito em seu coração, fala: Senhor, olha esses religiosos que vivem a contender comigo. Eu tenho vontade de pagar o mal deles com o mal, mas o Senhor me chama a pagar o mal deles com o bem. Mas eles abriram uma cova para minha alma. A minha alma fica aflita, tamanha perseguição deles para comigo. E ele continua falando para Deus: lembra que eu intercedi por eles para que desviasse a tua indignação, ó Deus, sobre a vida deles. E ainda no versículo 22, Deus ouça o clamor das casas deles quando vierem bandos para atacá-los de repente, porque eles abriram uma cova para prender a mim e puseram armadilhas para prender os meus pés, para impedir que eu prosseguisse na tua vontade. Hoje os nossos inimigos são inimigos espirituais. Lá em Efésios fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra espíritos malignos, principados e potestades nas regiões celestiais. É certo que muitos desses espíritos malignos usam seres humanos como veículos para nos atacarem. Eles usam seres humanos para forjar projetos contra as nossas vidas. Eles usam seres humanos que estão supostamente no controle para nos ferir com palavras, para nos denegrir, para desdenhar daquilo que estamos falando debaixo da direção de Deus. Estão sempre querendo contender de alguma forma conosco, nos alfinetando,
querem arruinar a nossa alma, lançar tristeza, angústia em nossa alma, querem conturbar as nossas emoções. Eles nunca reconhecem o bem que fazemos, estão sempre criticando, tentando nos amassar e nos destruir emocionalmente. Armam injustiças contra nós. Mas por trás desses homens e mulheres fazendo isso, tem espíritos malignos, usando-os para se levantarem contra nós. Mas nós não devemos revidar. A palavra de Deus diz: orai, abençoai e amai aqueles que vos perseguem, aqueles que vos caluniam, aqueles que dizem todo mal contra nós. Porque a nossa luta não é contra homens. Homens nós precisamos amar, seres humanos precisam ser amados, precisam que nós oremos por eles, que nós intercedamos com compaixão e misericórdia pela vida deles. Nós precisamos nos levantar contra os espíritos malignos, guerrear no mundo espiritual contra as armadilhas e as armações das trevas, usando esses seres humanos. Também não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque a nossa justiça é falha. Precisamos dar lugar à ira e à justiça que vem de Deus. A justiça é de Deus, Ele é o juiz. E a guerra, ela é ganha no joelho, na oração, na intercessão e no posicionamento perseverante de continuar buscando a Deus e fazendo a vontade dEle. Amém, amados? Saibamos quem são realmente os nossos inimigos. Não são de carne e osso. Amém? Deus nos abençoe. Amém.